Olá. Pedimos que vocês retornem aos seus lugares, por favor. Estamos, na verdade, nos encaminhando para o final das nossas atividades. E agora, nós faremos uma roda de conversa sobre a Base Nacional Comum Curricular. Tema que vem mobilizando acaloradas discussões, tanto na área educacional quanto na sociedade civil. Desde a primeira versão, houve posicionamentos favoráveis e divergentes, que continuaram na segunda versão em 2016 e se intensificaram na terceira, divulgada em maio deste ano. Bem, então, para mediar essa conversa tão densa, convido Ângela Dannemann, superintendente do Itaú Social. Palmas para ela, por favor. E para compor a roda de conversa, convido Ana Helena Altenfelder, presidente do Conselho de Administração do CENPEC, Centro de Estudos, Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Kátia Bracklin, consultora atuante na formação de profissionais da área de ensino de língua portuguesa e alfabetização. Nóbrega, professora do curso de especialização em formação de escritores do Instituto Vera Cruz e assessora pedagógica em programas de formação continuada para professores. Bem-vindas! Tá bem. Bem, na roda de conversa, a Maria José Nóbrega e a Kátia Bracklin, especialistas de língua, farão uma exposição de 10 minutos sobre os estudos e reflexões que têm feito sobre o componente de língua portuguesa do 5º ao 9º ano da Base Nacional Comum Curricular, e Ana Helena Altenfelder também terá 10 minutos para abordar os marcos legais do documento. Tá certo? A ordem, então, sugerida aqui é primeiro Ana Helena, depois Maria José, depois Kátia. Tudo bem? Ótimo. Então, passo a palavra agora à Ângela, que vai mediar essa conversa. Muito obrigada. Bom dia a todas, principalmente a todos também, porque tem meninas e meninos aqui na sala. É um prazer estar aqui. Para mim é sempre uma alegria poder participar dos eventos e das reuniões, dos acontecimentos, dos programas que a gente participa em conjunto, o CENPEC e nós. Eu só sinto não poder estar mais. Mas hoje eu vou confessar que eu fiquei um pouco com vergonha da minha profissão aqui de manhã. Eu sou engenheira química e eu assisti a professora contando que os meus colegas não souberam fazer a pavimentação da rua direito. Que coisa feia, né? Somos todos tão orgulhosos da nossa engenharia e ele vai lá e faz essa porcaria. Então é muito feio isso. Não fazer um estudo de solo amazônico para diferenciar do estudo de solo do outro estado. Isso é muito feio, tá? Assim, vamos dar um puxão de orelha neles, vou ligar lá pro CREA, dizer a eles que eles precisam dar um jeito naquilo, tá? Desculpa a brincadeira, mas eu quero dar boas-vindas à Ana Helena, amiga antiga e colega recente, né? Para que ela abra hoje a nossa mesa aqui. Bem-vinda, Lívia. Obrigada, Ângela. Bem, então nós temos aqui o desafio de pensar e conversar
sobre um assunto tão polêmico, né, quanto a Base Nacional Comum Curricular. Né? Bem, o SINPEC, desde o começo, tem se posicionado a favor da construção de uma base curricular. Né? E por que nós temos nos posicionado a favor da construção de uma base? Mais que tudo, a partir da perspectiva do direito. Né? Nós acreditamos que a base é um passo bastante importante para a promoção da equidade, né, da redução das desigualdades, que tem sido a nossa missão desde o começo. Né? Então, a base, na verdade, ela não se trata de um mínimo a ser ensinado, mas ela se trata dos conhecimentos comuns a todos os nossos alunos e alunas. Né? E o que a gente acredita que é esse conhecimento comum? Então, são os conhecimentos, os saberes e as práticas sociais em função da sua alta relevância, seja científica, artística ou tecnológica. Mas também são os bens culturais, né? Os saberes e práticas que constituem a identidade do nosso país. Né? E aí estão os saberes, práticas e culturas inerentes à enorme diversidade que tem o país, mas que são bens de todos, comuns a todos. Né? Rompendo, então, uma lógica que a diversidade é para os diversos, né? Porque eles fazem parte da identidade da história comum a todos. Então, é nesse sentido que nós achamos fundamental a existência de uma base, né? E que dessa base, esse conhecimento comum, não seja só aqueles conhecimentos dos saberes relevantes, pela sua relevância científica, tecnológica, artística, mas também que faça parte dessa base comum, aquilo que constitui a nossa identidade nacional. Né? Então, a gente precisa procurar esse equilíbrio entre o que é comum e o que assim, se assume como diversidade. Né? E assumindo, lógico, a natureza laica do Estado, né? E a formação cidadã dos nossos alunos e alunas. Certo? Bem, posto isso, a gente realizou duas pesquisas que eu acho importante mencionar aqui. Uma foi em parceria com a Fundação Lema, que trazia os consensos e os dissensos foi realizada em 2015, sobre a existência de uma base curricular comum. E nessa pesquisa, mudou muito, né, o contexto, inclusive político do país, mas nessa pesquisa o que nós identificamos é que todos os professores e os gestores de escola entrevistados, a grande maioria, era a favor de uma base curricular comum. Né? E a nossa experiência empírica no contato com professores e com diretores de escolas, gestores de municípios, também nos mostra que para esses profissionais a existência de uma base curricular comum é relevante. Né? Então, e uma outra pesquisa que então é nesse sentido que nós continuamos defendendo a existência de uma base curricular. Bem, uma outra pesquisa que nós realizamos e que eu achei interessante trazer bem brevemente aqui, porque principalmente nesse contexto, é uma pesquisa que nós fizemos em parceria com a Fundação Vitor Tivita, que na época Ângela lá estava, e que nós analisamos os currículos de todos os estados do Brasil. Né? Obrigada, Ângela. Só Fundamental 2, porque a Fundação Carlos Chagas analisou os de ensino médio. E aí, eu acho que... Por que eu estou trazendo? Porque eu acho que ele traz alguns dados para nós pensarmos os desafios que temos para pensar a base, a versão 3 da base curricular hoje, e principalmente o processo de implementação. Porque, para além de pensar a questão da base curricular e toda a polêmica em torno da versão 3, nós temos um desafio que é maior que todos, no nosso entender, que é a implementação da base. Né?
Então, como vocês podem ver, nós temos um grande investimento nos estados na produção de novos documentos curriculares, né? O verde escuro mostra os estados que têm, isso é de 2015, mas mesmo assim ainda é recente, os estados que têm documentos reformulados ou elaborados há menos de 5 anos, né? E o verde mais claro é em processo de reformulação. Então, a maioria dos estados tem documentos curriculares bastante recentes, né? E qual é o modelo que foi utilizado, né? Foi um desafio enorme, e aí também eu acho que tem uma polêmica e um ponto muito sensível na discussão da base, foi a nomenclatura, né? Os estados usam denominações, termos ou conceitos iguais para denominar documentos diferentes e termos diferentes para denominar documentos iguais. Portanto, a gente observou que não há um consenso conceitual, o que é matriz, o que é currículo, o que é proposta, o que é diretriz. Ainda conceitualmente existe uma certa divergência. Portanto, nós optamos por chamar de documentos curriculares. Esta é uma classificação que nós fizemos, mas ainda não existe um consenso nesta proposição, né? Então, nós chamamos de currículo aqueles documentos que têm uma maior especificação de metas, têm uma maior intervenção no processo didático, uma maior articulação com a avaliação em larga escala e um maior detalhamento de progressão e do ritmo de aprendizagens. E no outro extremo do contínuo, a diretriz que tem maior explicitação de fundamentos e princípios e uma maior abertura e iniciativa de órgãos intermediários e escola na construção do currículo. E o que a gente observa é uma tendência do modelo de matriz, né? Que estaria, vamos dizer, não tão próximo do currículo, dentro desse contínuo, mais próximo de um currículo do que de uma diretriz, né? Bom, um outro achado foi que a maioria dos currículos usa o termo de competências e habilidades isoladamente ou combinados, ou equivalentes como capacidades, expectativas de aprendizagem que os alunos devem atender. Em número menor, alguns estados questionam essa abordagem, que remeteria a uma concepção instrumental de ensino, né? E aí usa uma perspectiva histórica crítica nos seus documentos curriculares. Algumas questões que nós olhamos, que nós já falamos, é essa tensão entre o universal, o central e o local, a atenção à diversidade, e aqui eu vou passar rapidamente, vou resumir para vocês por causa do tempo, né? A questão da diversidade e a questão do central e do local, eu acho bastante pertinente nesse contexto. Ela é bastante pouco trabalhada nos currículos estaduais. Mesmo nas justificativas da elaboração do currículo, muito pouco aparece elaborações de currículos estaduais para atender às peculiaridades, às necessidades e às realidades locais. A questão da cultura local, a questão da diversidade, a questão da particularidade, muitas vezes ela é deixada para a escola. Ela é mencionada no documento introdutório, mas ela é deixada para a escola, né? O que nos diz que nós temos um imenso desafio na parte diversificada depois de elaborada a base curricular, nós teremos um enorme desafio na elaboração da parte diversificada dos currículos estaduais e municipais e do trabalho nas escolas, nos projetos políticos pedagógicos da escola, né? E eu acho que aqui hoje nós temos, nesses 2 dias, nós temos tido relatos de prática, né? O quanto é possível e o quanto é importante o trabalho tão bem feito e tão interessante, tão bacana vocês realizarem, trazendo exatamente a questão do local, né? A questão da realidade e a possibilidade desse trabalho
situado dentro da escola, como é que o professor de língua portuguesa, né, pode, então, trazer isso e, a partir do professor autor, como o Zé nomeou, trazer dar autoria para os seus alunos nessa direção. Bem, então, eu acho que nós trouxemos, eu trouxe essas questões, porque essas são algumas das questões que estão presentes nas discussões sobre a versão 3 da base. Nós temos aqui uma discussão bem grande em questão à alfabetização, à educação infantil e à língua portuguesa, que eu não vou comentar, porque nós temos aqui as especialistas que têm muito mais condições de fazer este comentário do que eu, né? Nós tivemos as audiências públicas agora, elas foram bastante movimentadas, e o Conselho Nacional de Educação tem, então, uma série de documentos de pareceres de recomendações, né? Eu acho que o Conselho tem um desafio imenso, né? E o nosso posicionamento é que o Conselho agora precisa fazer uma análise e todas essas considerações precisam ser levadas em conta, precisam ser tratadas, discutidas, porque sem que as considerações feitas, inclusive aquelas por setores importantes considerados, né, da sociedade, a base não vai ter aderência, né? Então, e tem sido o pronunciamento que eu fiz, inclusive, na audiência pública aqui em São Paulo, o que nós esperamos é que o Conselho efetivamente acolha. Lógico que não é possível acolher todas, vai ter que fazer um trabalho, e é o papel do Conselho, de análise, de crítica e decisão, mas o Conselho tem que efetivamente levar em consideração o conteúdo das audiências, justificar o seu posicionamento, e tem um clamor da sociedade por mudanças na versão 3 da base, né? E se isso não for acatado, a base perde a sua possibilidade de aderência. E depois disso nós temos, então, todos os desafios de implementação, né? E eu acho que aqui hoje nós tivemos alguns, eu vou repetir isso, mas eu acho que a experiência da Olimpíada pode, inclusive, contribuir para pensarmos, então, depois nessa implementação, que, na verdade, já deveria ter sido pensada desde o começo do processo, né? Bom, então, acho que, de maneira geral, era isso que eu gostaria de trazer para vocês como pano de fundo, né, de reflexão. Obrigado, Ana Helena. Eu quero complementar dizendo que a gente perde também como país, de termos vamos dizer assim, uma base comum que nos dê equidade, para que o aluno que estuda na Escola de São Paulo, que se muda para o Amazonas, tenha a parte comum garantida na sua aprendizagem, mas que, não menos importante, também tenha a parte local garantida para conhecer o Brasil na sua grande e rica pluralidade. Eu quero parar de fazer blá blá blá, convidar a Mazé, que é ela que vai trazer coisas relevantes, e não há a menor dúvida que nós todos aqui, professores, especialistas na Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, seremos instrumentais, eu vou usar uma palavra feia, mas é isso, instrumentais na implantação, na contribuição para a implantação de uma base. E se a gente puder trazer essas contribuições que Mazé e Kátia vamos trazer agora para enriquecer, aprimorar, e claro, não é um documento fechado, ele tem que ser enriquecido ao longo do tempo, vai ser maravilhoso. Mazé, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite e cumprimentar a todos os colegas presentes. Bom, eu queria começar, eu vou tentar ser breve, porque eles nos pediram um tempinho de 10 minutos, mas é uma coisa, vou fazer um esforço. Mas que bom que a Helena, ela já foi, você quer que fique comigo? Você? Ótimo, então tá bom. Que a Helena já adiantou um pouco a respeito da pesquisa do SEMPEC. Você podia avançar para mim? Então, essa pesquisa que a Helena fez referência, as duas pesquisas,
Na primeira eu fui uma das entrevistadas, mas então não participei da discussão. Mas na segunda eu tive uma participação bastante ativa nos dois momentos. Eu convido depois vocês a entrarem nos cadernos do SEMPEC, porque tem o volume 5, que é um volume específico com uma série de artigos que ajudam a pensar como é que está a situação das discussões nos estados dos currículos. E aí, uma coisa que é bastante importante, a Kátia foi minha parceira na elaboração dos parâmetros curriculares de língua portuguesa, que o ano que vem completa 20 anos, eu fui ver a data, 20 anos já. A situação é muito diferente, né? Quando a gente começou a escrever os parâmetros, não eram tantos estados assim que tinham suas propostas curriculares. Pelo contrário, era um número bem pequeno. Então, os parâmetros entram para responder a uma demanda da necessidade de pensar currículos nos estados, principalmente onde essa discussão não estava posta. Hoje, a situação é muito diferente. E um achado da pesquisa de que, na verdade, os currículos expressam pouco as diferenças, as características locais, eles são muito mais assemelhados, eu posso dizer que, no fundo, a gente tem uma base, né? Já que esses currículos não são diversos, eles não são tão característicos das culturas locais. Então, quando eu começo a ler as versões que vão saindo, a versão 1, depois a 2, depois a 3, é à luz dessa pesquisa recente que eu leio os documentos. Então, numa primeira... pode deixar comigo, ele acho que vai mais fácil, porque aí eu vou pautando o ritmo. Numa primeira... Vou voltar aqui, fui rápido demais. Quando eu vou começar da versão 2, que é a versão que, na verdade, foi debatida fortemente, porque a versão 1 foi aquela que teve aquela consulta da internet. A versão 2 foi a que foi submetida a esses seminários nos diferentes estados, né, para chegar a 3. Quando a gente vê na versão 2, que a proposta de língua portuguesa propõe como eixos leitura, escrita, oralidade, conhecimento sobre a língua e sobre a norma padrão, e propõe que esses eixos se articulem com campos de atuação, né, que seria da vida cotidiana, literário, político-cidadão, o campo investigativo, portanto, permitindo que crianças e jovens experimentem uma diversidade de práticas sociais que estão colocadas para os sujeitos, nada disso era estranho a partir do que eu estava vendo em relação ao que eu tinha examinado nos currículos, nessa pesquisa do SEMPEC. Por quê? Porque, aqui só para abrir uma página da versão 2 para vocês, ninguém precisa ler, nem eu. Está lá o eixo leitura, articulado ao campo da vida cotidiana, isso depois iria se articular com os outros campos, e os objetivos eram específicos, descritos em relação a como se dava a leitura nesse campo. O que eu queria pontuar é que quando a gente vai olhar a terceira versão, e aqui eu estou me reportando a um estudo comparativo que foi feito entre a segunda e a terceira versão pelo próprio MEC, vale a pena vocês olharem. Depois eu vou disponibilizar a apresentação, pedir que compartilhe com vocês, vocês podem entrar nos links. Nesse documento, uma coisa que causa preocupação, eu só quero que vocês enxerguem no lado da versão 2 os pontilhados. Só isso. Está dando para ver os pontilhados? Esses pontilhados significam locais onde houve mudança da segunda para a terceira. Bom, não sobrou nada, tá certo? Porque só não está pontilhado a organização da educação básica, que é ensino fundamental e médio, tá? Os anos iniciais e finais, que subdividem o ensino fundamental, e os componentes curriculares, porque o resto está tudo pontilhado. E aí, eu só vou mostrar como está organizado a língua portuguesa, eu vou, na verdade, fazer um gráfico que ilustra essa segunda parte para tornar visível.
Na verdade, o documento está organizado assim. Os eixos, oralidade, leitura, escrita, conhecimentos linguísticos e gramaticais, mudou o nome, né? Mas eram eixos que já estavam na segunda versão, e entra o eixo de educação literária que não estava, né? Para cada um desses eixos, não há mais referência aos campos de atuação. Agora se apresentam o que organiza a relação dos objetivos, que agora passam a se chamar habilidades, são unidades temáticas, que na verdade configuram um agrupamento de conteúdos, e esses objetos de conhecimento, que são conteúdos, conceitos, processos. O que a Helena falou a respeito da diversidade do nome dos documentos curriculares, a gente também observa diversidade em relação ao que se ensina. Conteúdos, conceitos, procedimentos, também em relação a objetivos, expectativas, tudo isso que ela apontou, essa diversidade também estava presente nesses documentos. Mas aqui, os objetos de conhecimento são conteúdos, conceitos e processos, e são eles que organizam a exposição das habilidades. Muito bem, o que se perde quando se tira os campos de atuação? Se perde a dimensão de uso da linguagem. Se perde uma orientação clara em relação a que uma das funções da escola seria criar situações diversificadas que permitissem que os estudantes vivessem experiências ricas e compreendessem os diferentes papéis que a leitura, escrita e oralidade podem assumir, né? Se perde isso. Bom, eu vou ser muito rápida agora. Ali são as unidades temáticas, eu não vou ler. Depois, se vocês quiserem, vocês podem ter acesso à apresentação. Mas eu quero colocar uma questão que é em relação à oralidade. Eu acho que pouco se avança em relação ao que estava colocado nos parâmetros, porque se ignora uma série de discussões contemporâneas, por exemplo, a respeito do caráter multimodal da linguagem oral. Eu chamo a atenção desse aspecto porque a multimodalidade está colocada na escrita, tanto na leitura como na fala. Então, parece que a multimodalidade pertence só ao universo da escrita, não é? E ela gera sentido. Depois, as possibilidades de distinção entre oralidade e oralização. A gente sabe que a oralização ela acontece mais facilmente, a leitura em voz alta, por exemplo, como se fosse oralidade, e não o exercício, por exemplo, dos gêneros, principalmente da esfera pública, em que a gente precisa expor, precisa participar de um debate, que são bastante complexos na sua constituição. E um outro aspecto importante também, que é todo um trabalho a respeito de retextualização da oralidade para a escrita, que no seu exercício permitiria muito claramente, por contraste, perceber as diferenças entre as duas modalidades da linguagem. Então, o trabalho de oralidade fica muito pobre e a oralidade continua o patinho feio. No eixo leitura, uma coisa que me chamou a atenção, quando você vai fazendo uma descrição, uma análise, já que sumiram os campos de atuação das habilidades, você vai identificando alguns gêneros. Então, o que a gente percebe? Que são gêneros de não ficção. Portanto, todo esse trabalho com estratégias de leitura e construção de autonomia de leitor para garantir fluência de compreensão, autodomínio no processo de leitura, é todo feito com textos não ficcionais, porque a literatura está no outro eixo. Então, habilidades de leitura, estratégias, se desenvolvem com textos de não ficção. A mesma coisa acontece para o eixo escrita. Também, de novo, quando você olha as habilidades e vai listando quais são os gêneros sugeridos, você percebe uma presença muito forte de textos expositivos argumentativos, o que reforça uma correlação com as avaliações de larga escala,
que normalmente solicitam esse tipo de escrita para os estudantes, quer dizer, escrever textos expositivos argumentativos. Chama a atenção uma falta de rigor terminológico enorme, porque, olha, os alunos são convidados a escrever tipos textuais, por exemplo, escrever um texto expositivo. Ora, eles são convidados a escrever gêneros textuais, artigo de divulgação científica, por exemplo, ou artigo de opinião, e, ora, se refere a uma tarefa de escrita pela esfera, escrever um texto jornalístico. Essa falta de precisão eu acho danosa, porque uma base orientaria a formação inicial nos cursos de graduação e orientaria também a produção de material didático. Ela teria por obrigação ter rigor no uso da terminologia. Agora, de conhecimentos linguísticos e gramaticais. Quando eu mudo o nome e saio de conhecimentos linguísticos e de norma padrão, que era como estava antes, e passo para conhecimentos gramaticais, eu tô me deslocando da dimensão do uso para uma dimensão mais analítica. E aí eu queria falar rapidamente do que a gente poderia sintetizar como uma espécie de modo retórico de tratar os conhecimentos linguísticos, ou então modo lógico e gramatical. O modo retórico, ele é o que está sugerido quando a gente lê aquela ementa que aparece na própria terceira versão, quando ele diz assim: prática de análises linguísticas e gramaticais como estratégias para o desenvolvimento produtivo das práticas de oralidade, leitura e escrita. E esse tipo de descrição pressuporia, portanto, uma abordagem funcional da língua. A abordagem funcional da língua, ela não permite que você explore conteúdos da maneira expositiva como a gramática escolar faz. Um exemplo: para qualificar um texto, eu posso usar adjetivos, expressões adjetivas, orações adjetivas, analogias. Eu posso explicar, dependendo do gênero, com um texto periférico, como uma nota, como um box, Então, dificilmente, do ponto de vista do uso, você tem um único recurso. Portanto, quando eu ajusto o calendário da exposição da gramática formal com o uso, dá ruim, como diz a moçada. Dá ruim porque, na verdade, se eu for adjetivar só com adjetivos, o texto vai ficar absolutamente falso e artificial, né? Então, o que acontece? Tem uma contradição. Quando a gente vai para as habilidades, a gente vê uma presença forte de uma terminologia de gramática escolar, apresentada de uma forma caótica, porque pelo menos se a gente propusesse uma gramática escolar dentro de uma lógica expositiva consistente, mas não. Por exemplo, você sugere que uma criança de terceiro ano estude sintaxe, sujeito, complementos. No quarto se propõe que ela estude aposto, vocativo, mas, por exemplo, expressões adverbiais ou adjuntos adverbiais que seriam, por exemplo, úteis, porque os textos predominantemente narrativos são organizados muitas vezes por esses marcadores temporais, estão fora. Qual a lógica, qual a coerência me escapa? E eu fui compulsivamente mergulhando nesse documento para tentar ver se algo me escapava, mas não. E aí eu vou entrar nesse eixo da educação literária. Então, vocês estão percebendo que leitura e escrita são textos não ficcionais. Então, o que se lê e o que se escreve são textos não ficcionais. Então, o que ficou para a leitura? Aparentemente, ela ganha um estatuto, porque ela é um eixo, ela se constitui um eixo. Só aparente. Porque como é que vai funcionar, do ponto de vista dos currículos, uma prática que não se
articula com a lei, os textos literários, por exemplo, não demandam também estratégias de leitura, não se lê um texto literário e não se aprende a ler textos literários também, não se escreveria textos literários na escola, o verbo usado é criar textos. Quer dizer, como assim? Criar textos literários? É assim que a coisa funciona? Então, esse não lugar é extremamente perigoso. Uma coisa que eu acho que é importante relatar, quando você olha nas habilidades, você vê também uma proposta que sugere que os textos que sejam de algum modo trabalhados sejam a narrativa em prosa, poemas e o texto dramático. Se vocês, mudando um pouquinho a nomenclatura, o que a gente vê é uma tipologia que retoma a tripartição em voga nos séculos 17 e 18, que era a epopeia, o lirismo e o drama. As habilidades sugeridas propõem uma descrição de caráter estruturalista para o texto literário. Não é nem alguma coisa que a gente poderia imaginar dar o tratamento de estético para a obra literária, como arte, portanto, como fruição, como formação de rodas de leitura, como as tertúlias literárias de grupos assimétricos discutindo o texto, nada disso, né? Então, o que eu posso propor para finalizar é que, lamentavelmente, a versão final da base configura-se como um documento de grave fragilidade teórica, de caráter pragmático e utilitarista, desatualizado e que privilegia uma visão absolutamente equivocada do ensino e aprendizagem de língua portuguesa. É isso. Eu quero passar a palavra à Kátia para a gente seguir aprendendo aqui agora. Bom dia, gente. Também agradeço o convite e quero dizer que eu acompanho esse programa, acho que desde que ele nasceu, e tenho muito orgulho de alguém ter produzido, ter pensado nisso e ter realizado um programa como esse, né? A gente sabe dos resultados, leia os textos que os alunos produzem, entra no site do Centec direto para a gente ver, e enfim, vocês todos e os que não estão aqui também estão de parabéns mesmo pelo trabalho que vocês desenvolvem. Eu, para começar a minha pequena fala, eu queria dizer o seguinte: quero só começar com uma pequena citação do Boaventura de Souza Santos, porque eu penso que ele vai sintetizar aquilo que eu gostaria de comentar a respeito da base. Temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito a ser diferentes quando nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Bom, por que eu acho que isso sintetiza um pouco aquilo que eu quero dizer? Eu estou num momento de elaboração de um documento curricular de língua portuguesa aqui do município de São Paulo. E, então, obviamente, para fazer isso, as nossas referências quais eram? As referências históricas da produção do município de São Paulo, da cidade de São Paulo. A base, evidentemente, entra também. Então, tivemos que fazer um estudo assim, bastante minucioso para ver o que é que manteríamos, o que não manteríamos, o que escolheríamos, o que não escolheríamos, enfim. Fizemos um estudo mesmo bastante reflexivo a partir disso. Então, o que eu poderia dizer? É assim, o que é que pode colocar o nosso aluno numa posição
de igualdade com seus pares, numa posição de equidade para discutir os problemas da contemporaneidade, para poder exercitar a cidadania de fato, né? Quando a gente pensa em língua e linguagem, a gente pensa assim, bom, é aquele recurso, aquela ferramenta, aquela atividade que vai permitir que o cidadão, que o nosso aluno, o estudante, de fato, produza, entre em contato com o conhecimento produzido, conheça modos de produzir o conhecimento e de divulgar, né? E a gente está numa sociedade que não é ágrafa, ela é letrada, né? Então, certamente, se a gente quer que ele consiga agir nesse espaço, no espaço onde ele vive, a gente precisa possibilitar a ele na escola, enquanto uma instituição cuja finalidade é ensinar, cuidar da aprendizagem, etc., na escola a gente tem que levar uma língua, uma linguagem que de fato possibilite a esse aluno fazer tudo isso. Quando a gente lê o que está proposto na base, e aí eu quero deixar uma posição bem clara, eu não tenho nenhuma posição contrária à existência de uma base. A minha questão é esta base. Então, quando a gente pensa no que é preciso, né, para... Deixa eu tocar isso aqui. O que é preciso para a constituição dessa proficiência, né, para a formação desse sujeito, quando a gente considera o conhecimento acadêmico já produzido, né, o conhecimento acadêmico produzido tanto em termos de teorias da linguagem, quanto em termos de teorias da didática e da metodologia, e a gente olha para essa base posta como ela está, a gente vai ver que ela não contempla, né? Então, a gente tem uma concepção de língua e linguagem, não é aquela que está apresentada anteriormente, mas aquela que está realizada, concretizada na elaboração dos objetivos e das propostas de trabalho com conteúdo. A gente se defronta com uma concepção de língua e de linguagem que ela é anterior até a dos parâmetros curriculares. A impressão que eu tenho é que beira a década de 70, a década de 80. Eu não estou aqui com a finalidade de jogar pedra no que a linguística textual produziu naquela ocasião, até porque a teoria da enunciação e outras teorias posteriores subsumiram os conteúdos da linguística textual e construíram novas sínteses a partir daquilo. Então, não é essa a questão. A questão é que a forma como a linguagem está sendo tratada nesse documento não possibilita que se ofereçam instrumentos reais e efetivos para os alunos, para eles terem uma proficiência que lhes permita uma atuação consistente no seu universo cultural, né? Por quê? Porque, assim, se a gente hoje sabe, não é nem uma questão de achar, é uma questão de que a gente sabe, né? Se a gente sabe que a leitura, a escrita, né, a linguagem, as práticas de linguagem oral, se a gente sabe que isso são práticas, essa é a concepção base, né? Essa é a concepção base que não é de parâmetros, é de antes. Estava lá no documento da Secretaria Estadual de Educação, quando ele foi escrito com a colaboração do Geraldi, na década de 80. E estava também no documento da cidade de São Paulo, da década de 80, do governo Marcova, se eu não me engano. Então, se a gente sabe que a linguagem é uma prática social, né, e ela se realiza de que modo? Por meio da produção de textos escritos, da leitura de textos escritos, da produção e da escuta de textos orais, né, por meio da prática de análise dos recursos linguísticos e discursivos, porque todo mundo, quer esteja na escola, quer não esteja, faz análise quando está produzindo um texto, né, seja ele oral ou seja escrito. Por quê? Que todos são falantes dessa linguagem, então todos têm uma gramática internalizada com a qual eles lidam para poder produzir discursos. Então, os conteúdos discursivos, linguísticos, incluindo aí os gramaticais
toda a gama, todos os conteúdos específicos do objeto língua e linguagem, né? Todos esses conteúdos, eles são, vamos dizer assim, mobilizados pelo sujeito falante da linguagem, né? Mesmo que ele não tenha consciência disso. Porque se ele não mobilizar, ele não consegue falar. Essa é que é a questão, né? Bom, então vamos pensar assim. A pessoa lida com isso. Ela, por exemplo, essa é uma prática social. Estamos aqui participando de uma roda de conversa, né? Que tem uma formatação que não é muito rígida, não é muito fixa, mas é uma roda de conversa que tem uma formatação. Tem um mediador, tem os participantes, tem um tempo de fala para cada um, rodada de perguntas. Então, esse é um evento, né, de comunicação, é uma prática de linguagem oral que está aqui dada. Então, para participar desse evento, eu tenho que ter não apenas o saber da língua e da linguagem em estrito senso, de como eu vou organizar as frases, fazer o texto, etc. e tal, quais conteúdos eu vou mobilizar, se os discursivos, se os gramaticais, se os pragmáticos, se os outros que por aí houverem, notacionais também, porque a gente leu as coisas que estavam aí, tudo, né? Então, mas não é só isso que basta para participar dessa prática, tá certo? Isso não é suficiente. Como é uma prática, isso implica o uso da linguagem. E como é uma prática, tem outro tipo de conteúdo que a gente tem que tratar dele. Então, por exemplo, a Mazé fez um PowerPoint que sintetizou, e na nossa conversa inicial ela falou, isso me ajuda a organizar no tempo. Né? Eu falei assim, mas eu achei que em 10 minutos eu não precisava fazer isso. Né? E, enfim, você também fez o PowerPoint para se organizar e tal. Então, esse é o quê? Isso é um procedimento, que é um apoio para você se orientar. Talvez eu tenha saído perdendo nessa, em termos de organização no tempo, né? Por quê? Porque eu falei, não precisa. Então, eu fiz o meu roteiro aqui, eu não deixei de fazer roteiro. Essa que é a questão, né? Então, a gente sabe que tem um procedimento que você tem que seguir. Além disso, tem um comportamento, né? Mas eu já disse, eu participei daquela pesquisa, entrem no site do SEMPEC, vejam isso, vejam aquilo. A Helena contou das 2 outras pesquisas que já tinham sido feitas, né? E disse onde estavam disponíveis, etc. e tal. Isso é o comportamento leitor se colocando, que é quando o sujeito se posiciona em relação a materiais de leitura, indicando para os outros, recomendando a leitura, dando a fonte onde procurar, né? Ou seja, mostrando para o sujeito modos de divulgação do conhecimento já produzido e tal. Bom, então, não basta para formar esse sujeito que os conteúdos gramaticais sejam objeto de ensino, tá certo? Por quê? Porque eles têm que ser objeto de ensino de qualquer maneira, porque se a gente fala com essa linguagem, a gente tem que tomá-los como objeto de ensino, mas eles não são suficientes. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pensar nas capacidades. Então, por exemplo, esse colóquio aqui nosso requer um esforço de argumentar em favor daquilo que você acredita quando você lê o documento da base, da prática toda que você já tem, do trabalho que você está exercendo, né? Então, qual é a sua posição? E como você vai sustentar essa sua posição? Então, estamos aqui num evento que é claramente argumentativo, né? E que cada um está se apresentando e expondo também aquilo que pensa a respeito disso. Então, vamos pensar assim, esse é um evento que pressupõe... Espera um pouquinho só que eu perdi o fio. Bom, daqui a pouco eu encontro o fio. Vou recomeçar. Então, nesse momento aqui, essa é uma prática que pressupõe que o sujeito mobilize, lembrei, essa capacidade, que é a capacidade de argumentar, que pressupõe fazer o quê? Sustentar, refutar e etc. Né? Negociar posições, etc. Né? Então, reconhecer qual é a questão polêmica e, em função dela, assumir uma posição e
lidar com essas operações, né? Então, essa é a capacidade, vamos dizer assim, predominante nessa conversa que a gente está tendo aqui. Então, os conteúdos precisam ser quais? Além dos conteúdos relativos ao objeto, as capacidades, tem gente que chama de habilidade, mas a questão é o que é? Capacidade de argumentar, capacidade de narrar, capacidade de relatar, capacidade de fazer uma recriação da realidade utilizando recursos poéticos, por exemplo, né? E diverso. Enfim, essas capacidades que o sujeito mobiliza para produzir textos agrupados de acordo com elas. Então, eu preciso que os conteúdos sejam as capacidades, além dos relativos ao objeto, os procedimentos e os comportamentos. Então, se eu pego um documento que só tem como, vamos dizer assim, quando a gente faz um rastreamento, a gente vê que o que prioriza é o conhecimento relativo ao objeto e que, de fato, deixa de fora, explicitamente e implicitamente, também não dá para perceber, os outros tipos de conteúdo, eu tenho certeza que a esse aluno não está sendo oferecida a oportunidade de equidade em relação aos sujeitos que têm uma maior proficiência do que ele para lidar com a linguagem oral. Desculpa, para lidar com a linguagem verbal. Uma outra coisa que me passa e que me incomoda é que não há referência a que há práticas discursivas, há práticas de comunicação verbal na escola que são típicas dela, porque a escola é uma instituição que tem práticas específicas. Mas há práticas externas que a escola precisa tomar como objeto de ensino, né? Então, essas práticas têm que ser trazidas para dentro da escola e têm que ser ensinadas para que essas crianças, quando se tornarem adultos, ou não é só quando se tornarem adultos, não, para que as crianças, os adolescentes, os adultos, dominem essas práticas e exerçam a sua cidadania enquanto estão na escola, fora da escola, o tempo todo, né? Então, essas práticas nem são, na verdade, mencionadas, porque o currículo nem está organizado nas práticas, isso nem é colocado em xeque, né? Bom, falta muito tempo ou já passou? Tá. Bom, então, isso para mim é um ponto fundamental. Os conteúdos que são tematizados na base não são suficientes para a constituição da proficiência do sujeito que a gente precisa nessa contemporaneidade, tal como ela está dada, né? Eu anotei algumas coisas também aqui, fui anotando à medida que vocês iam falando, eu ia me lembrando aqui, né, de coisas que são importantes. Os textos que são levados para a sala de aula, obviamente, porque é da natureza desse material, dessa materialidade, né, conteúdo, certo? Os textos têm conteúdo. Por isso a gente tem que aprender a lê-los para compreendê-los, né? Por isso a gente vai lê-los, compreendê-los e aprender a escrevê-los também, né? Então, é da natureza do componente, é da natureza do objeto que o conteúdo esteja ali. Então, me preocupa, na base, a ausência de determinados temas que, para a constituição desse sujeito que a gente pretende, que a gente precisa nesse país, né? A base não contempla. E não contempla a revelia de todo um movimento global em função disso. A questão de gênero, por exemplo, é a questão da valorização do feminino, né? Do empoderamento feminino, das questões da mulher e das meninas, por exemplo, né? Isso está de fora da base. E em algumas versões que foram divulgadas, apareceu, depois foi retirado imediatamente. Né? Uma que foi entregue para a imprensa, foi entregue com a questão de gênero, depois
foi corrigida imediatamente a questão de gênero. Quando eu estou falando aqui de gênero, eu estou falando das questões de gênero relativas à afetividade, à relação entre as pessoas, a sexismo, a machismo, a homoafetividade, a tudo isso, né? Então, essa é uma questão absolutamente relevante, né? E, de repente, você tira de dentro da base um conteúdo desse, que é um conteúdo da nossa contemporaneidade, que a gente bate com o nariz nele o tempo todo, quando sai de casa, quando vê TV, quando encontra com os alunos na sala de aula. E como você tira isso da base, quando você tira isso da base, você tira a oportunidade de provocar, de coordenar uma reflexão a respeito disso. Você não coloca como coisa importante de ser discutida para a constituição desse cidadão, né? A questão da linguagem oral, mas nos parâmetros a gente já tinha colocado linguagem oral e não oralidade, né? Então o parâmetro está mais avançado do que a base, porque a base está falando de oralidade, né? E a questão da oralização também não se coloca na base, que é fundamental. A gente a gente vê sempre, a gente encontra sempre com as pessoas, com os professores. Eu faço formação há muitos anos, desde 77 que eu sou professora, gente. Então, já faz bastante tempo. E eu não paro, porque, enfim, é a profissão que me pegou, né? Não sei se eu que a peguei ou se ela que me pegou, mas, enfim, é isso. E a necessidade de você oferecer para esses sujeitos instrumentos adequados, então, por exemplo, uma visão de linguagem oral clara, que não tem a ver com você usar o suporte fônico sonoro para falar, mas que tem a ver com os gêneros que circulam e com as práticas sociais nas quais esses gêneros circulam, gêneros orais, como é esse, né? 1 minuto. Então, esses conteúdos, deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu preciso falar para vocês. Não, acho que eu já falei de todos. Ah, sim. E essa separação da literatura já estava na segunda versão. E que foi a primeira que eu li lá, tratar a literatura à parte, né? Tratar a literatura sem incluí-la nas práticas de leitura e de produção de texto, por exemplo. Isso você pode incluí-la e considerar a especificidade do texto literário do mesmo modo que você considera a especificidade do texto jornalístico, da esfera acadêmica, da esfera, enfim, né? É essa a ideia. Então, só para concluir, eu penso que essa base em si não contempla as nossas necessidades e nem a complexidade do objeto em si, a complexidade do texto, que hoje é multimodal, porque tem diferentes sistemas semióticos articulados que constituem o sentido dos textos. A gente viu os vídeos hoje aqui que foram apresentados das práticas de vocês. O vídeo é um texto multimodal. Já tem existência há muito tempo, né? Não é uma coisa recente, mas o vídeo é um texto multimodal e a gente não vê orientação para que essa multimodalidade seja tratada. Em época de revolução eletrônica e digital, essa competência é fundamental para o sujeito. Então, o que eu penso é que essa base não oferece o que é fundamental para promover a equidade mesmo, de saberes entre os alunos do país todo e nem entre... é isso. Obrigado, Kátia. Estamos esperando aqui ver se tem perguntas da plateia, mas eu vou aproveitar, diante do desafio que foi posto, né? Temos uma base que está em análise pelo Conselho Nacional de Educação, que a gente, como a Ana Helena colocou,
espera que eles considerem todas as considerações, sugestões que foram enviadas ao longo do processo, mas eu tenho aqui três especialistas, em língua portuguesa principalmente, mas em currículos, trabalharam com os parâmetros, e nós estamos aqui vendo uma questão de fato, não promover equidade, as palavras de Kátia e as palavras de Maria José, está altamente desatualizada, não está contemplando as necessidades atuais do mundo contemporâneo com a base teórica adequada. Então eu pergunto, já para esquentar um pouquinho, as duas, o que é que poderíamos fazer na prática? A engenheira aqui fica ansiosa pela prática. Acho que o que a gente pode fazer é uma pergunta nesses tempos altamente complexa, não é? O que a gente pode fazer? Eu vou tentar falar o que eu fiz, né? Que eu acho que foi o que para mim era o possível, que é fazer um estudo detalhado do documento e começar a disparar para todo mundo. Foi o que eu fiz. E não me furtar a participar de debate algum que eu fosse chamada para trabalhar. Participei de reunião no Todos pela Educação, participei de reunião na Fundação Leme. Todo lugar que chamava para discutir, eu fui levando essas reflexões aqui. Uma das coisas mais propositivas foi tentar fazer uma sugestão de redação de alteração dos objetivos, isso numa reunião do Todos pela Educação, a pedido dos próprios conselheiros, né? Agora, o que virá não se sabe, porque, na verdade, o Conselho também tem uma situação circunscrita, porque ele não pode se posicionar a respeito da versão 2 da base. Porque a minha primeira coisa, eu falei, volta à versão 2, né? Ele não pode, porque, na verdade, do ponto de vista protocolário, ele tem que avaliar a versão 3, que é essa que foi entregue a eles. Essa versão 3, eu acho muito difícil que a gente consiga, de algum modo, nesse tempo que se tem, fazer qualquer coisa, né? O que eu me apego é que a base não é o currículo. Ela corresponderia a 60%. Como a gente não sabe qual é o 100%, eu me apego aos 40%, né? Que eu acho que é o que a gente pode fazer de fato do ponto de vista do trabalho, porque a gente não... os materiais didáticos, pelas avaliações, eles foram sofrendo mudanças, estão muito melhores do que estavam quando a gente escreveu os parâmetros. Os currículos estão muito interessantes. A gente tem... Eu posso falar isso porque, por dever de trabalho, eu precisei me debruçar, fiquei um tempo da minha vida lendo o currículo, por causa da conta dos dois momentos dessa pesquisa de currículo. Então, a gente tem bons materiais curriculares, não é esse o problema. O problema talvez seja os 40%, a saída seja os 40%. E eu estou falando de uma certa desobediência. É isso. Tá certo? Você acrescenta? Vamos lá. Respondendo essa questão, o que eu tenho feito, considerando o que está colocado, é discutir com as pessoas que comentam, etc., e ocupar um espaço que me foi oferecido, não só a mim, mas a mais duas pessoas que são minhas parceiras, a Marli Barbosa e a Thelma Vaz, ocupar um espaço para fazer a discussão curricular no município de São Paulo. Isso a gente está fazendo. Dentro de língua portuguesa, porque eu não estudei o que foi proposto para as outras áreas, mas para a língua portuguesa, dentro de língua portuguesa, foi isso que a gente fez. A gente analisou não só a base, mas os anteriores documentos da Secretaria Municipal, e a gente organizou um novo com outras perspectivas que não correspondem àquilo que está na base. Isso
É um documento que é público, portanto, vai estar disponível para todo mundo, penso eu que daqui a 2 meses, etc. Né? Mas o que eu penso é assim, nenhum currículo, nenhuma base, nem os parâmetros, nada são capazes de, eles por si, mudar a prática da sala de aula. Né? O que acontece é que existem níveis de implementação. Se sai uma base, o Estado vai e adequa o seu currículo àquilo, o município vai e adequa o seu currículo àquilo, a escola vai, adequa o seu currículo àquilo, e depois chega na sala de aula, o professor adequa o seu trabalho àquilo. Ou não, né? Mas, enfim, tem que passar por tudo isso. Até chegar na sala de aula, tem muito tempo, né, que se dá. O que é que faz com que determinadas concepções se concretizem na prática do professor? O que faz é a formação. Né? A formação é que faz isso. Por isso que esse programa é muito interessante, porque faz a formação. Eu acho que a formação, tendo como base documentos consistentes, com referências teóricas seguras, né, essa formação é possível para que a prática vá mudando, vá se modificando na direção da construção de uma qualidade diferente da que existe, se for o caso, ou da consolidação de uma prática com uma qualidade que é boa, né? Enfim, o que a gente tem que pensar é isso, é o sujeito por trás do texto, né? Vamos pensar aqui o currículo como um texto, é o sujeito por trás do texto que faz a prática que está sugerida ali. Portanto, é a prática interpretada por ele, com seu discurso interior, com suas concepções de referência, é que faz a prática na sala de aula. Não é o documento em si. Né? É esse sujeito. Então, a gente tem que saber que a gente faz a nossa prática na sala de aula, a gente faz a prática da gente na escola. Né? Então, vamos nos colocar de modo independente do ponto de vista intelectual, e vamos pedir ajuda para organizar um currículo, e isso está cheio. Vocês são os exemplos aqui, né, das práticas que têm essas concepções e essas ideias que eu acabei de falar, que Mazé também falou e tal. Então, vamos pensar nisso e atuar no espaço que a gente tiver. A desobediência, de fato, né, considerando que a base é obrigatória, então, digamos assim, aquele que aprende a fazer aquilo que a gente acha que é necessário para a formação mais proficiente do cidadão em comunicação verbal, né? Penso eu que dá conta de muito mais do que aquilo que está nessa proposta. Então, se a gente quer essa qualidade, a gente tem que reorientar o nosso fazer. Falar isso para vocês é fácil, porque vocês já fazem isso, né? O que a gente tem que fazer é pensar nas pessoas que não estão pensando nisso ainda e vão ter a base como reflexão sem um posicionamento crítico sobre. Hoje vocês estavam falando aqui do quanto os alunos aprenderam a se posicionar criticamente diante dos textos lidos, né? E é isso que a gente tem que fazer, né? Para nós também. Muito bem. Ressalta mais ainda o papel do professor em sala de aula. Então, nós temos que pensar em todos os professores. Essa é uma preocupação muito grande aqui, que a gente tem. A Ana Helena, com certeza, e eu aqui que estamos à frente da Olimpíada, a gente vai seguir com essa preocupação de procurar cada vez mais aprimorar esse trabalho. Vocês que já é maravilhoso, vocês estão aqui, os que estão assistindo, mas a gente não pode esquecer de quem ainda precisa muito de um apoio, principalmente os novos que estão entrantes, que não, muitas vezes não existe estágio probatório, apesar de existir na lei, e precisam desse trabalho mais a miúde. Esse papel a gente não pode deixar de exercer uma parceria assim com o Ministério, com os Estados e municípios, onde você já ressalta que os currículos são bons e podem ser ainda mais aprimorados. Tem uma pergunta da plateia, de Pedro de Moraes Garcês, da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul, e pergunta
O conjunto de licenciaturas da Unicamp lançou nota de repúdio à BNCC 3. Vocês têm notícia de outras manifestações dessa natureza? Eu vou lançar para a Ana Helena, mas vocês duas também estão... Bem, acho que nas audiências públicas, que foram 5, realizadas nas diferentes regiões do Brasil, diferentes associações, organizações se manifestaram e levaram ao Conselho seus pareceres, notas de repúdio, enfim, diferentes documentos que se posicionaram contrariamente à versão 3. PET, POF, Associação Brasileira de Currículo, enfim, eu estou me lembrando assim, no registro das organizações que se fizeram representar. No site do SENTEC nós temos acho que a reportagem, não sei se ainda está disponível, mas enfim, nós podemos disponibilizar da síntese e de todas as assembleias que nós acompanhamos, né? É importante dizer, eu acho que, retomando um pouco a fala, que ser a favor de uma base não significa ser a favor de qualquer base, né? Eu acho que isso é importante. Então, assim, nós reafirmamos a nossa posição, mas se nós somos a favor de uma base, principalmente para garantir equidade, essa base precisa ter uma qualidade que garanta essa equidade, senão ela não tem sentido nenhum, né? Eu acho que a gente vive um momento muito complicado, né? Nós temos que pensar que a base, ela está prevista desde a Constituição, passando pela LDB, ela está no Plano Nacional de Educação, que é fruto da CONAE, que é um movimento representativo de tantos educadores, né? Então, ela recebeu contribuições. Ela começou em 2014, né? Então, o lançamento, ainda na época que o Renato Giannini era ministro. Então, assim, foi um processo muito longo e com muitas contribuições. Então, realmente é um momento muito preocupante, né? Assim, é desanimador pensar nessa possibilidade, né? Mas é que assim, a gente vê as contribuições nas assembleias e realmente é uma interrogação. Talvez não em uma interrogação, conseguirá o Conselho intervir neste documento de maneira a produzir um documento não, obviamente, de qualidade que desejamos, mas suficientemente bom para que possa garantir essa equidade? Eu acho que é um desafio imenso. E como ficará, né? Porque eu acho que se o documento não tiver uma aderência, se o documento não tiver a aceitação de parcelas significativas da sociedade, ele não terá aderência, né? Ele não terá aderência. E é uma pena, porque a gente vai perder uma grande oportunidade neste país de ter passado por toda essa discussão, de ter atravessado aí não sei quantos ministros de educação, não sei quantos secretários de educação básica, enfim, eu acho que a gente vai perder uma grande oportunidade. Enfim, mas eu acho que a gente vive uma situação muito difícil, muito delicada, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente reiterar aqui que assim, não podemos e temos que zelar para que não seja qualquer base. Isso eu acho que vocês trazem e ponderam de maneira muito enfática e muito bem colocada. Eu só queria fazer uma pontuação, quer dizer, mesmo, teoricamente, a terceira versão não é a base. O documento, a gente ainda não tem uma lei, tá certo? Mas, por outro lado, quem trabalha com o mercado editorial sabe do edital que está agora pautando a produção dos livros didáticos para os anos iniciais do ensino fundamental.
ou ele respeita essa versão da base, ou ele respeita essa versão da base. É essa a alternativa, né? O que deixou todo o mercado absolutamente ensandecido, né? Do ponto de vista do que a gente tem que fazer para responder a isso. Então, veja bem, embora a gente pense em níveis de implementação, como a Kátia colocou bem na fala dela, a gente tem uma federação que faz com que cada estado tenha lá a sua proposta curricular. Então, teoricamente, a gente esperaria que essas propostas curriculares sofressem mais uma onda de reformulações para dialogar com esse documento que vem, embora a gente não sabe ainda como isso será feito, né? A Kátia faz referência a um documento que está sendo produzido agora, em tempos que a gente tem já uma segunda versão, onde a terceira versão da base já como uma interlocução, mas tem uma opção que não é exatamente fazer tudo que o semestre mandar, não é? Por outro lado, eu penso que quando você tem um material didático que elimina a possibilidade de opções, ou você mexe no sistema de avaliação, que são poderes que estão na mão do MEC, a coisa ela tende a ficar bem mais grave do ponto de vista da gente esperar que o professor na sala de aula dê conta sozinho disso, que não tem condição, né? Então, eu acho que é aí que está também o perigo. A gente tem aí eu particularmente acho extremamente autoritário você impor a produção de materiais didáticos em cima de uma versão que não foi aprovada, né? O envolvimento de toda a sociedade na construção disso desde 2014, Helena, que você pontuou, em busca de algo que trouxesse equidade e que melhorasse a qualidade também, era um pensamento de articulação, de uma base que articularia a formação dos professores, a construção das avaliações de larga escala e a orientação do material didático. Pelas análises, o que está mais ou menos articulando é hoje a avaliação de larga escala, que gerou uma versão 3. Estou invertendo o raciocínio só para a gente, como é uma roda de conversa, avaliação de larga escala, que já estava influindo fortemente o ensino nas escolas, orientando a base 3, e agora vem uma versão que orienta o material didático. Então você forma um ciclo que é ao contrário do que nós desejávamos. Reforço também, Helena, precisaríamos de uma base que trouxesse equidade. Mas temos esse desafio. Eu acho que, mesmo diante dos desafios atuais que temos na sociedade, precisamos continuar nos empenhando para influenciar as análises, as decisões do Conselho Nacional de Educação, para não deslegitimar um esforço de criação de uma base com a equidade e continuar brigando por isso. Eu estou aqui só colocando meu ponto de vista. Lili, você quer fazer um comentário? Só eu trago a próxima pergunta da plateia. Não, só complementando a fala da Mazé, uma das justificativas, inclusive da base, é que a gente invertesse um processo que acontecia no Brasil, que livro didático e avaliação ditasse o currículo, né? Que a base fosse exatamente, era essa, inclusive, uma das defesas da base. Sim. E o processo que está acontecendo voltou exatamente a reforçar aquilo que se procurava corrigir. É uma pena, é um retrocesso. Trazendo mais uma pergunta da plateia, de Herbert Neves, da Federal de Pernambuco, do UFPE, para Maria José. A respeito do eixo dos conhecimentos linguísticos, há um problema conceitual ao se dar destaque para os conhecimentos gramaticais. O linguístico já inclui o gramatical, o lexical, o normativo. Como você vê isso? Eu concordo, né? O que eu acho que a gente precisaria pensar
quando a gente... Porque tem uma questão que eu acho que é importante considerar, é que nesses últimos 20 anos, eu estou tomando como base a publicação dos parâmetros curriculares, porque uma coisa que essa pesquisa do currículo acabou apontando é que os parâmetros curriculares constituíam uma referência importante para essa produção desses documentos estaduais. Então, eu estou tomando esse documento como marco, só para início de conversa. Quando a gente produziu esse documento, a gente não tinha, por exemplo, uma publicação grande de gramáticas apoiadas em pesquisa linguística, como a gramática da Taliba de Castilho, do Antônio Cândido, da Marilena Moura Neves, tudo isso é posterior. Então, teve uma produção de comunicação, de dados a respeito da linguagem, principalmente da descrição do português brasileiro, oral e por tabela no confronto com o escrito, muito grande. E que, na verdade, eu acho que uma base poderia dar um salto de dialogar com essa pesquisa forte que tem e tentar pensar uma transposição didática, porque um dos problemas que a gente vive agora, do ponto de vista desse volumoso conhecimento linguístico, é que a gente não tem uma terminologia consensuada. E a terminologia da norma gramatical brasileira, que é lá de 1900 e bolinha, não serve, porque ela não dá conta desses fenômenos contemporâneos que traz. Então, ela poderia dar um avanço nesse sentido de sinalizar o que é relevante. E aí, eu acho que a Kátia colocou bem na fala dela, o relevante não é só a materialidade linguística, porque a gente não produz sentido só com a materialidade linguística. A gente produz sentido também pensando nas práticas sociais. O sentido extrapola. Por isso que as pessoas dizem que ele lê nas entrelinhas, por trás das linhas. É isso. O sentido extrapola o verbal, né? Então, nesse sentido, a gente precisaria considerar todos os aspectos discursivos e pragmáticos que não sabemos ainda como fazer do ponto de vista didático, eu estou falando, como se ensina, como se traduz. Esse passo não foi dado. Eu acho que ele não foi nem além do pequeno passo que a gente tentou dar quando estava escrevendo os parâmetros curriculares, inspirada por uma figura fantástica, que era um dos nossos consultores, que era o professor Carlos Franck. Quer dizer, que tinha toda essa questão da dialogia muito colocada nas pesquisas que fazia. Então, acho que é uma pena que isso seja feito dessa forma tão assodada e, por mais que a gente esteja na luta, eu acho que da forma como a coisa está sendo conduzida, a probabilidade de que a gente tenha uma base bacana é baixa, pela própria condução de discussão. Porque, veja bem, os conselheiros, eles não estão olhando só o documento de língua portuguesa. Os conselheiros não são exatamente especialistas em linguagem. Eles precisam tratar de todos os documentos. Não tem tempo hábil para fazer isso. Precisaria de uma equipe de constituição que não está no escopo do conselho, né? E tem mais uma questão. O conselho aconselha. Ele não tem caráter deliberativo. O documento vai voltar para o MEC, que vai deliberar ou não. E aí é que... Mais alguma pergunta da plateia? Ainda temos tempo. Bom, diante do desafio que a gente tem, como é que a gente vai articular? Tem uma pergunta. Tem uma pergunta? É uma continuidade da minha pergunta que eu mandei antes. A gente acaba... Era bom dar um microfone. Tem um microfone para ele? Por favor. Uma continuidade da minha pergunta anterior.
parece que não tem outros documentos de repúdio, porque esse a que eu me referi da Unicamp é um que saiu no dia 11 de setembro, portanto, depois das... Você é Pedro. Eu sou Pedro. Muito bem. Mas então, a gente acaba de se dar conta que o PNLD 2019, o edital, já está prevendo que as obras que vão ser submetidas devem seguir a BNCC 3, essa que está em pauta. Esse então, é o ponto que Maria José trouxe então, aqui. isso seria dizer que ela já está em implementação tal qual ela está apresentada. Então, sobra alguma coisa para se fazer? Sobra resistir. Sobra resistir. A gente precisa se organizar. Precisa resistir firmemente a isso. Nós, como educadores, precisamos assumir posições que a gente possa resistir efetivamente. A gente não pode aceitar que essa base chegue até nós de forma tão arbitrária como pretendem trazê-la para nós. A gente, na sociedade, nós professores temos um papel importantíssimo. Nesse momento crucial, porque passa o país, a resistência é inevitável e é necessária. Eu tenho... Tá ligado? Não, é que eu estava pensando aqui, que eu falei assim, eu nunca me imaginei achando bom que, na verdade, os documentos nunca chegam exatamente na sala de aula. Dessa vez estou achando ótimo. Mas, assim, sem brincadeira, como a base não é currículo, e isso está escrito, e a base não corresponde a 100%, porque esse número de 100% é uma coisa muito engraçada, né? Porque 60% a gente não sabe qual é o 100%, então, ótimo, maravilha. Eu fico com... Você vê que a matemática não é um negócio tão assim, tão matemático como nos fazem crer, né? Mas eu fico nos 40%. Então, eu acho que tem um lugar que a gente pode sustentar as nossas crenças, que é exatamente os 40%. Não é pouco, é muito. Agora, não se sabe de que maneira as propostas curriculares estaduais, porque, na verdade, como a gente mostrou nessa pesquisa, teve um investimento alto. Tem estados que foram fazendo reformulações curriculares muito próximas, com documentos muito consistentes, interessantes. Por isso que eu penso que não vai ser tão simples assim ajustar os documentos que estão nos estados ao que vem. Depende também, claro, não é só os 40% nesse caso. Eu acho que os 40% sustentariam a manutenção. Mas eu estou falando também de que maneira será feito isso. Porque, na verdade, as habilidades estão lá numeradas, então tem um código. A gente vai ter que usar isso. A opção do documento da secretaria, que eu fui leitora crítica do documento, por isso que eu estou sabendo. A opção do documento ignora, eles reformulam os objetivos. Então, como é que vai ficar? Como é que cada um vai fazer? Qual é o tipo de obrigação? Mas é isso que a gente não sabe, não tem como saber, até porque não temos uma lei. Na verdade, na conversa que a gente teve com os conselheiros, eles diziam, mas que lei? Que não temos uma base ainda, não foi aprovada. Tá? Mas a prática, por outro lado, ela está indo nessa direção, na medida em que as editoras estão tendo que produzir materiais que serão submetidos. E a fala que eles ouvem se não tiver de acordo com a base, o material será descartado. Né? Eu só peço que se identifique quando falar, por favor, porque a última professora não se identificou, tá? Identifique, dê seu nome e de onde vem. Eu sou Ivoneide Bezerra, do Rio Grande do Norte. Sou professora do Instituto Federal. Obrigado, Ivoneide. Eu sou Margarete Schlatter, da URGS. São muitas coisas para falar, mas eu vou me ater a um ponto nesse momento.
que já está sendo falado aqui, que na verdade a base tem relação com outras políticas. E políticas de materiais didáticos, que foram mencionados aqui, mas eu gostaria de insistir na política de avaliação. Então, assim, se por um lado é complicado para eu falar por vários motivos, mas assim, se por um lado é uma base que não queremos e estamos, ao mesmo tempo que ela já está posta nesse edital, e enfim, já tem muita outra coisa acontecendo que nos diz que ela já está posta, se o Conselho diz que ela não está posta, eu realmente me pergunto se a resistência não precisa ser nesse momento, entende? Porque não dá, gente, para a gente ficar esperando para ficar no que vamos fazer em sala de aula, nos 40%, se ela está relacionada com uma política de avaliação e de materiais didáticos que vai nos atropelar muito mais. Então, assim, os 40%, claro que são resistências, nós sempre estamos resistindo, sempre em sala de aula. Mas, assim, cara, não tem como a gente fazer alguma coisa nesse momento ainda? Eu não sei, é só uma... Claro que pode. Traz o microfone, por favor. Não é nenhuma pergunta, é só Mônica, eu sou superintendente do SEMPEC, não sou especialista na língua portuguesa, mas sou especialista em educação e em currículo. E o que mais me preocupa de toda essa análise feita a partir da proposta da base curricular que vai trabalhar com a língua portuguesa é que a língua, e vocês são mais especialistas para falar disso do que eu, ela define a identidade do país, né? E a apropriação da língua é o que dá, não só determina essa identidade, mas é o que determina o empoderamento, né? Então, na medida em que a apropriação da língua se dá de uma maneira ou de outra, ela está definindo o perfil de cidadão que eu quero daqui a pouco, né? Então, quando se tira a possibilidade de fazer da língua, eu estou traduzindo da maneira como eu compreendo, porque eu não sou linguista, mas quando se tira de uma base comum que vai embasar os currículos de todas as redes, quando se determina que o material didático que vai chegar na escola, ele tem que garantir essas características que estão definidas nessa base, me preocupa mais ainda a concepção de cidadão, de ser humano que está por trás de tudo isso, né? E aí eu concordo com a Lelê, engenheiro número e grau, enfim, acabo concordando com todo mundo, que a gente perde uma grande oportunidade de mudar a história do nosso país. Porque a gente, pela Olimpíada, pelo programa, a gente vê o quanto você se modifica quando você entende a língua desse jeito, porque é isso que a Olimpíada faz. Você entra em contato com um outro modo de compreender a apropriação e o domínio da língua portuguesa, que é a nossa língua, é aquilo que define a identidade do nosso país, né? O quanto você se modifica e o quanto você modifica os nossos jovens, né? Ao reduzir isso de uma forma muito pragmática e mensurável, tem coisa que não dá para medir, né? Mas aí você pega naquilo que dá para medir. Então, é mais gramática, é mais literatura, sabe Deus de que jeito, né? Se é resenha, que o menino vai ter que saber, sei lá. Você reduz a função dessa aprendizagem, assim, o poder. A língua portuguesa não é um conteúdo dentro do currículo, né?
a língua portuguesa é aquilo que nos define como brasileiros. Né? Então, era só esse comentário que eu queria fazer, que a gente vai ficando incomodado. Kátia. Olha, essa fala sua é de extrema importância, não só porque constitui a identidade do país, mas porque constitui a identidade de cada um de nós. Né? E aí, se você tem uma proposta curricular no qual, por exemplo, a literatura marginal periférica não entra, no qual as manifestações culturais que são de grupos, entre aspas, minoritários, né? Ou seja, de culturas diferentes daquela que é a cultura dominante, por exemplo, quando isso não entra no currículo, para os nossos alunos, para os nossos professores, né? Para nós todos, né? Se a discussão não está contemplando aquilo que não é o que predomina, né? Você está condenando a invisibilidade a esse sujeito. Portanto, ele está se constituindo, de novo, como o invisível. Né? Você não tem nenhum esforço para tirá-lo desse espaço de invisível. Então, a sua formação é a formação do sujeito que pode menos, que vale menos, né? E etc. e tal. As implicações disso são terríveis mesmo. Quando a gente para pensar, a nossa consciência é constituída na relação de todas as consciências por meio da linguagem verbal. E aí, como é que fica quando o tratamento da linguagem verbal é dessa maneira, né? E é muito interessante porque quando você lê a lista dos pareceristas das versões da base, a gente tem certeza que contribuições foram dadas, né? Mas foram ignoradas, né? Kátia, eu quero complementar, e no esforço que fazemos aqui, eu vou complementar com, além da Olimpíada, o prêmio da Unicef, que está em curso com as parcerias de OSCs e escolas, sob pena de ficarmos invisíveis, nós que ignoraremos a produção cultural, escrita ou não escrita, oral, da população do país inteiro. É a falta de visão contemporânea e de associação tão necessária na formação inicial dos professores, da articulação de teoria com prática e como é feito no território. Desculpa eu dar palpite aqui, a engenheira falando, mas vamos lá. Não, só complementando a Mônica e a Kátia, e esta é uma preocupação grande que a gente tem, analisando o texto da base, é que ele privilegia os conhecimentos, os saberes científicos, tecnológicos, e desconsidera crenças, valores que são comuns e constituem a identidade nacional. E nos currículos estaduais, isso também se apresenta. Isso é como se a diversidade, que é tão rica e constitui identidade nacional, fosse para os diversos. Né? E isso é um equívoco imenso, imenso equívoco. E isso precisa ser muito pensado. Esta é uma questão seríssima na questão da base, principalmente as culturas e as identidades que são estigmatizadas. Né? E perdemos todos nós. Então, como cidadãos, como de um país mais justo, mais solidário, inclusive da riqueza da nossa diversidade. É um ponto que é bastante preocupante. Eu queria ainda retomar uma fala que acho que estava na fala da Mônica, na complementação da Kátia também, com relação à questão da literatura. Porque eu acho que para os anos iniciais, a gente tem uma coisa grave na descrição do que ler, que é uma restrição em relação ao número de palavras e uma descrição bastante simplória dos recursos linguísticos, quer dizer, privilegiando a ordem direta, vocabulário familiar, e vão colocando 200, 300, 400, 500, e isso pode estar em breve nos livros didáticos, porque está de acordo com a base, porque é os anos iniciais que vai entrar em processo de avaliação, são os anos iniciais.
Em relação ao Fundamental 2, a referência é que sejam textos de autores brasileiros ou clássicos. Nada contra os autores brasileiros, acho que a gente tem que ler mesmo, mas a gente está vivendo um momento de trânsitos importantes, forte, de uma questão intercultural imensa. Primeiro, com os autores de língua portuguesa africanos, que tanto têm a ver e contribuir com a visão étnico-racial, como também os deslocamentos de bolivianos aqui em São Paulo, de haitianos no norte do país, quer dizer, venezuelanos agora, libaneses, sírios, quer dizer, você tem uma quantidade enorme aqui e que, portanto, ler a literatura dessas pessoas é uma forma também de aproximação, de diálogo, e isso na segunda versão tinha uma coisa bastante interessante, que era a proposta da leitura de autores latino-americanos, a proposta da leitura de autores de outras culturas, porque na verdade o que nos une é o humano. E hoje, com a comunicação tal qual a gente tem, que fronteiras são essas? E aí eu recomendaria um livro da Leila Perrone Moisés, que ela fala sobre as tendências da literatura do século XXI, publicado pela companhia, onde ela fala que você considerar o local só do ponto de vista da literatura é um retrocesso no momento que a gente está vivendo, né? Do ponto de vista da literatura e da função do humano da literatura. Porque eu estou agora numa fase de ler aquela série chamada Minha Luta, daquele escritor norueguês, o Karl, estou completamente viciada naquilo. Quer dizer, é uma outra cultura, o cara vive lá na Noruega, é gelo, eu não consigo nem imaginar o frio que ele passa, entende? Mas, por outro lado, as questões que ele vive, que ele enfrenta, são questões que eu também vivo e enfrento. Da mesma forma que a Helena Ferrante, as questões do feminino colocadas lá na Minha Amiga Genial, são questões também minhas. As questões que as escritoras africanas agora, eu tenho uma fase de estar lendo muito também, elas são diferentes, porém é do humano. É isso que nos constitui. Que falta faz o professor Antônio Cândido? Quero agradecer a vocês todos aqui. Não quero terminar numa nota assim, vamos dizer, de tristeza ou de depressão, né? Quero reforçar um ponto de que a gente precisa, independente da professora da URGS que disse que nós precisamos manifestar, etc e tal, acho que estamos fazendo todos de maneira diferente, talvez não coletivamente. O princípio da gente no Itaú Social, e eu acho que o SEMPEC se solidariza nisso, é de trabalhar pelo positivo, de contribuir para melhorar, independente do tamanho do desafio, porque a gente sabe que como diria Santa Teresa de Ávila, tudo muda, tudo passa. A gente vai trabalhar para melhorar, tá? Os desafios, eu estava na Bienal do Livro no Rio de Janeiro e a tristeza era enorme com relação a fechamentos de bibliotecas. E, com toda razão, a gente tem que ter a tristeza, a gente tem que se revoltar, não é para ignorar, não é para ser autista, mas é fazer o que é possível nas condições do contexto para que isso ande para frente. Porque o desafio de hoje não é pequeno. E defender uma base que tenha equidade para que ela provoque, de fato, a existência de currículos melhores e mais equitativos para nossos alunos e estudantes é o ponto que nós queremos defender aqui. Se ela está ruim, a gente vai trabalhar para ela melhorar. E a gente não vai trabalhar para destruição, a gente vai trabalhar para construção. Tá? Eu quero agradecer não só a paciência de vocês e a participação importante, a fala aqui das nossas especialistas, Maria José, Ana Helena e Kátia, e passar a palavra para a nossa simpática mestre de cerimônias, Edinha. Obrigada. Muito obrigada. Fiquem à vontade para retomar seus lugares.
agradecemos a fala de vocês. Bem, professores, autores de diferentes lugares do país, com saberes e fazeres singulares, apresentaram suas práticas e produziram conhecimento nas salas de aula de escolas de todo o país. Temos a certeza de que todos e todas voltarão aos seus estados revigorados, com muitas proposições e também provocados, instigados a novas reflexões e a novos posicionamentos. E pensando nisso, então eu quero fazer uma leitura para vocês, para terminarmos, como vocês disseram, num outro tom, né? Faz um tempo, alguns anos já, eu estive uma vez no shopping, vejam vocês, né? Num shopping perto da minha casa, e tinham tardes literárias e musicais. E certa vez eu fui nesse shopping, a apresentação era com Mário Lago, ator, né, de televisão, compositor, amigo de Noel Rosa. E ele estava lá contando histórias, declamando poesias, porque ele escrevia também, e cantando lindamente. E disse ele que este poema aqui que eu vou ler para vocês, uma vez ele fazia no teatro, né, junto com João Nogueira, se não me engano. Eles cantavam e ele declamava poesia e tal. E no teatro, esse poema fazia maior sucesso, as pessoas se calavam. Um dia, tiveram que fazer essa apresentação na rua. E acontecia uma feira, e muito barulho, e o Mário Lago ficou com muito medo de declamar esse poema. Falou, as pessoas não vão parar para ouvir isso. Falou para o João Nogueira, não vai dar certo, né? O João Nogueira falou, vai, professor, pode ler que vai dar certo. E ele leu, e foi o maior sucesso, ele foi muito aplaudido. E ele contou essa história para a gente no dia da apresentação no shopping. E vocês podem imaginar uma praça de alimentação, escadas volantes, as pessoas subindo, descendo. E quando ele leu esse poema, novamente todo mundo se calou. E é esse que eu escolhi para ler para vocês. Canção do Não Tempo de Lua. Amada, não me censure se sou de pouco falar, nem se esse pouco que falo não faz você suspirar. É tempo de vida feia, de se morrer ou matar, de sonho cortado ao meio, de voz sem poder gritar, de pão que para nós não chega, de noite sem se acabar. Por isso, não me censure se sou de pouco falar. Criança é bonito? É. Mulher é bonito? É. A lua é bonito? É. A rosa é bonito? É. Mas criança chega a homem se a bomba quiser. A mulher só tem seu homem se a bomba quiser. Homem sonha e faz seu sonho se a bomba quiser. Não é tempo de ver lua nem tirar a rosa do pé. Amada minha, não chore se nunca falo de amor, nem se meu beijo é salgado, que é beijo chorado em dor. É tempo de vida triste, de olhar o céu com pavor, de mão para o último gesto, de olhar para a última flor, de ver de que era esperança trazer desgraça na cor. Por isso, amada, não chore se eu nunca falo de amor. Criança é bonito? É. Mulher é bonito? É. A lua é bonito? É. A rosa é bonito? É. Mas criança chega a homem se a bomba quiser, a mulher só tem seu homem se a bomba quiser. Homem sonha e faz seu sonho se a bomba quiser. Não é tempo de ver lua nem tirar a rosa do pé. Amada, não vá embora se eu trouxe desilusão. Se aumento sua tristeza, tão triste a minha canção. É tempo de fazer tempo, de pegar tempo na mão, de gente vindo no tempo em passeata ou procissão, no mesmo passo de sonho, pra bomba dizendo não. Amada, não vá embora. Mudou a minha canção. Criança é bonito? É. Mulher é bonito? É. A lua é bonito? É. A rosa é bonito? É. Pois criança vai ser homem porque a gente quer. A mulher vai ter seu homem porque a gente quer. Homem vai fazer seu sonho porque a gente quer.
Vai ser tempo de ver lua e tirar a rosa do pé. Nos deixou. Por isso que é importante a gente pegar respiro na arte e na literatura para a gente tocar a nossa vida adiante. Em instantes vocês receberão um e-mail com um formulário para avaliar o seminário. E a opinião de todos aqui é muito importante para aprimorarmos as nossas ações e os nossos materiais. Em nome do Ministério da Educação, do Itaú Social e do SEMPEC, nosso agradecimento e até breve.